Mateus capítulo 25. Os irmãos acharam? Amém? A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor então nos conta sobre a parábola das 10 virgens. Essa palavra falou muito ao meu coração, e todas as vezes que eu lia ela, eu me tremia toda, porque eu sei que o Senhor Jesus está cobrando de todos nós. É dia após dia o Senhor já vem falando. O Senhor nos dá palavras de bom ânimo, nos dá. O Senhor nos dá carinho, tudo que nós precisamos, o consolo, o conforto. Mas chega um tempo em que às vezes o Senhor fala e parece que ninguém escuta. Se preocupa com tantas coisas e no último momento coloca Ele. Só no momento difícil coloca Ele. Mas e se hoje Jesus voltasse? O que as pessoas fariam? Elas perderiam sua salvação por ter dedicado sua vida inteira para si, para os seus prazeres e esquecido de Deus. Por isso, a palavra principal que Jesus nos manda é arrepender-se. É da salvação. Porque a gente pode ter tudo. A gente pode ter o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Glória a Deus. Ou ter a Jesus, andar com Ele, ter as coisas na nossa vida, mas que nem a Vivi disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então, toda vez que eu leio, e antes de subir aqui, eu disse: Jesus, me dá força, porque essa palavra primeiro fala com a gente, para depois falar aqui. Então, o Senhor Jesus tocou muito o meu coração sobre a respeito da salvação, a nossa salvação, a palavra de salvação. E o Senhor me mandou perguntar: o que você tem feito a respeito da tua salvação? E qual seria talvez a sua resposta diante desta pergunta de Deus para você? Assim como foi contado nessa parábola, o noivo espera pela noiva, e quando essa noiva menos esperar, ele virá recebê-la. E se em todos os nossos dias o nosso coração não estiver pronto, puro e limpo na presença de Deus, se como uma noiva nós não estivermos com as nossas vestes limpas, se nós não estivermos cheios do brilho do Espírito Santo, sem estarmos prontas, o noivo virá. E assim como aquelas que não foram prudentes, perderão a oportunidade de entrar no lugar celeste,
no eterno lugar onde Deus nos preparou, na morada do Senhor Jesus. É verdade. Onde lá não haverá choro, não haverá nada disso. Nós estaremos junto com o Pai. Já pensou perder esta oportunidade? Da qual o Senhor fez tudo o que Ele fez para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos esta chance de ganharmos a nossa salvação. Então, o noivo virá como um piscar de olhos. E essas que não foram prudentes ficarão, mas as que foram prudentes subirão com a noiva de Cristo e verão a face o seu Senhor, o seu noivo. Então, o que o Senhor nos diz é: santificai-vos, vigiai e orai. Se santifiquem, vigiem e orem. Se santifiquem, vigiem e orem. É isso que o Senhor está nos falando. Estejais preparados, porque a hora é chegada. Logo o noivo vem. Se preparem. Estejam atentos. Os sinais eu já dei. Aleluia. O que falta é entrega verdadeira. Os sinais estão sendo dados. As coisas têm acontecido. O Senhor tem avisado. O que falta é a gente ouvir e começar a seguir por completo com o nosso coração prestado ao Senhor. Ele quer adoração verdadeira. Ele quer entrega. Ele quer renúncia. Ele quer obediência. Glória a Deus. Ele quer que nós venhamos a vigiar e orar, como nós fizemos, não só agora porque isso ia acontecer, mas Deus não permitiu. Não é só agora. É sempre, todos os dias. Buscarmos a face de Deus. É isso que o Senhor tem nos puxado tanto para nós fazermos. Então, que sejamos fiéis a Deus, como Ele é a nós. Independente de qualquer coisa, Deus sempre é fiel. Que a gente prossiga conforme a palavra de Deus nos orienta. Que a gente comece a renunciar totalmente à nossa vontade. De uma carne que é fraca, que nos leva só ao salário do pecado, que é a morte. Então, que possamos nos fortalecer o nosso espírito todos os dias. E como isso? Através de jejuar, de vigiar, de buscar na palavra do Senhor, colocando, como foi falado, Deus em primeiro lugar. E tu verás a transformação todos os dias. Tu verás Deus mostrando para você, assim como foi louvado também. Feche a porta do teu quarto e ora, e Deus te revelará os mistérios dele. Ele te mostrará o que talvez seja oculto àqueles que não buscam, mas aqueles que buscam, o Senhor abre as portas. Aqueles que pedem, o Senhor proporciona o que eles precisam. Mas aqueles que se mantêm fiel na provação, no pouco é fiel e no muito o Senhor nos coloca. Então, o Senhor Jesus já tem nos mostrado todas as coisas. E Ele diz para nós olharmos não com os nossos olhos imperfeitos, carnais, para as coisas ao nosso redor, mas neste momento começar a olhar verdadeiramente com os nossos olhos espirituais tudo o que está acontecendo, o que Deus está falando. Mas Deus não falou que isso ia acontecer, falou. Ele mostrou através da natureza, Ele mostrou através de doenças, de pessoas, de tudo que fosse preciso. Ele mostrou, Ele falou. E só quem deu ouvidos à voz de Deus e se manteve na presença de Deus, notou cada detalhe do Senhor, já dizendo que iria acontecer algo. Mas que quando aqueles que o adorassem, buscassem verdadeiramente a sua face, Ele atenderia. E não foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor colocou a sua mão sobre nós. Então entenda, o Senhor fala, o Senhor traz e Ele nos avisa antes de tudo. E é isso que Ele está falando: salvação, santificação, vigiai e orai. Adoração verdadeira. Tantas palavras se resumem em um: o amor de Deus. Se resume em salvação. Então, o Senhor diz para mim, me incomodou muito, que Ele não quer aquela adoração que a gente só vem, louva, a gente prega aqui, mas Ele quer algo diferente, Ele quer algo mais íntimo. Porque eu vi até uma menina que falava que ela é levita e tudo,
E ela adorava, ela saía para todos os lugares e louvava a Deus, mas faltava intimidade com o Senhor verdadeiramente. Ela buscava ali, Jesus. mas e lá no secreto? Ela só buscaria para pedir a Deus e aquele momento, mas cadê a intimidade? Como que terá um relacionamento saudável? Como se as duas partes não se comunicam direito? Se as duas partes não se entregam verdadeiramente por completo? Se as duas partes não caminham junto no mesmo propósito? Se uma vai para um lado e daqui a pouco volta, uma vai para o lado e daqui a pouco volta, isso não daria certo. Uma hora acaba a relação. Então, o que isso me chama a atenção? Conhecer o Pai, buscá-lo verdadeiramente. Não é só lá buscar a Deus quando precisa, ou só aqui pregar e louvar. Não é só isso. E a conversa com o Senhor. Com os nossos amigos, com quem conhecemos, nós ficamos horas e horas conversando. Nós damos o nosso tempo, damos o nosso melhor para agradar aquela pessoa. E com Jesus, como a gente tem sido? Diferente de como a gente é com os nossos amigos, que a gente conta tudo, a gente ri, a gente conta como foi o nosso dia. A gente também conta como um amigo nas horas difíceis, ele é como um irmão, nos conhecemos essa palavra. E Jesus, você tem contado a Ele, você tem entregado para Ele não só as coisas ruins que acontecem, porque Ele vai trazer provisão, mas Ele quer conversar com você, Ele quer te mostrar coisas novas, Ele quer falar contigo mais, Ele quer abrir os teus olhos, quer te mostrar visões diferentes, te mostrar a visão que o mundo não tem, mas que aquele que busca tem no Senhor. Então, para isso, a necessidade de nós chegarmos perto do Senhor, conversarmos com Ele, porque senão esse relacionamento não tem como ir adiante. Ele vai se afastando um do outro e acaba aquilo. E aí talvez um já não escuta mais a voz do outro. Aí o outro grita, mas não vai por aí. E cai. Por quê? Porque não está mais ouvindo, não há mais conexão. Já a voz das outras coisas ao redor já tomaram conta. Entenda isso. O Senhor Jesus, Ele não quer robôs. Ele não quer que nós sejamos robôs. Ele quer um filho e uma filha que se joga aos seus braços, que glorifica o seu nome em tudo, que entrega a Ele tudo que há e tudo que tem na sua vida. E tudo que nós somos. É isso que o Senhor Jesus quer. Que nós venhamos a buscar Ele, não contar para os outros os nossos planos e sonhos, porque os outros são imperfeitos como nós. Mas aquele que é perfeito, Ele está ali só esperando para que os seus filhos entendam que Ele que é tudo e todas as coisas. É dele que vem tudo e todas as coisas. Mas não é para a gente ficar um pouco aqui, um pouco ali. Ou busca um pouco e deixa de buscar. Ou usa o tempo que nós temos para fazer tanta coisa e deixamos ele por último. E aí quando a gente vê que as coisas estão apertando, vai lá e busca um pouquinho Jesus. Como essas 5 imprudentes virgens fizeram. Elas foram no último momento e perderam a sua salvação. E qual é a nossa escolha? Nós estamos sempre cheios, transbordando da presença de Deus. E sempre porque vai sobrar. Se nós estivermos transbordando, o Espírito Santo de Deus vai sempre ter mais e mais. Por quê? Porque nós vamos estar buscando, porque nós vamos estar andando lado a lado com Ele. Então as coisas vão estar em harmonia como o Espírito Santo quer. E aí quando Jesus chegar, você não vai receber aquilo, não vos conheço, não. Você vai receber, vem a mim. Você vai poder receber a coroa da salvação. Glória a Deus. Então, Aleluia. busque no Senhor Jesus. Seja fiel ao Pai. O Senhor também me chamou a atenção para Salmos 119, versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pois conforme vamos buscando o Senhor Jesus, como diz nessa palavra, e falando com o Senhor, lendo mais e mais o Evangelho, porque isso aqui é o livro que nos conduz a essa vida eterna lá de Cristo. E ao
conduzir-nos através dessa palavra e não deixar que os momentos difíceis, como foi falado, as lutas ao nosso redor, as coisas ruins e nem o mal predomine em nosso coração. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai transformando a gente e vai nos fazendo semelhante à imagem de Cristo. E por isso que diz vigiai e orai. Porque quando a gente vigia, a gente sabe que quando vem pensamentos, coisas ao nosso redor, o Espírito Santo vai nos incomodar e vai dizer, não, isso não me provém. E você vai repreender. Porque você tem que estar atento a isso. Porque 24 horas o inimigo está ao nosso redor. Mas aquele que está no Senhor, o inimigo não resiste. Quando ele disser o nome do Senhor Jesus, a terra, nada, o mar se acalma. Então, assim como Jesus fez também nesses dias que agora a gente estava determinado que iria acontecer essas coisas, mas a voz de Deus, a voz de adoradores se levantou e disseram, mar, se acalma. Tudo isso, em nome de Jesus, nós repreendemos e pedimos que a proteção de Deus venha, e exatamente o que aconteceu. E uma coisa que Deus fez comigo foi tremendo, que eu estava lembrando da passagem lá do barco, e que Jesus fez o mar se acalmar e tudo. E neste momento eu comecei a clamar ontem à noite. Era tarde já. E eu comecei a falar com Deus e me levantando de novo como eu orava. E eu comecei a falar com Deus e dizer, Senhor, assim como o mar se calou diante da Tua voz, o Senhor nos deste a mesma autoridade e poder. O Senhor disse que a gente faria coisas maiores, muito mais do que o Senhor fez. Então, nessa mesma autoridade, eu repreendo, Senhor, tudo isso que tem se levantado, tudo que foi decretado, o Senhor muda decretos. E toda tempestade, tudo que vier agora, que está para vir, Pai, eu repreendo, Pai. Que tudo isso soma, Senhor. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre toda esta terra, Senhor, sobre cada vida, aqueles que estão necessitados, aqueles que não têm um teto. E eu fui clamando ao Senhor, e eu disse, vento, acalme-te. E Jesus me fez chorar que nem um neném, porque no mesmo momento que eu falei, vento, acalme-te, estava uma ventania. Eu só vi as coisas parando. E aí eu disse, Deus, obrigada, Senhor, porque eu sei que tem pessoas clamando, assim como eu. E o Senhor já está agindo. Naquele momento eu já disse, Deus já agiu. Uma noite antes, um pouquinho antes de acontecer, que não aconteceu. Então, não duvide da voz de Deus. O que Ele tem falado, siga. A direção de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. E se Ele está nos alertando da salvação, com todos esses acontecimentos, Ele pode não permitir que isso aconteça. Mas isso pode ser um sinal de Deus para nós. Para nós nos abrir os nossos olhos. Para nós estarmos atentos à voz dEle dizendo, te prepare, igreja. Esteja pronto. Porque é chegado os últimos dias. Então, o Senhor quer o melhor para nós. Ele não quer que nós estejamos na zona de conforto. Então, não fique, como eu disse nessa dia, um pouco eu vou fazer a minha vontade e aí eu vou buscar Deus e Ele vai me abençoar. Não, hoje o Senhor falou também isso comigo. Ele falou que a gente vigie para que não tenha nenhum coração no nosso meio que esteja assim, busque outros deuses e queira receber da bênção de Deus. Não, que o nosso coração esteja nele, que o nosso foco esteja nele. E sim, o Senhor nos trará bênção, o Senhor nos protegerá, mas há necessidade da fidelidade, de nos santificarmos, de buscarmos a sua face. Aleluia. Então, o Senhor Jesus nos diz que a sua presença, a sua palavra é muito mais do que a gente conhece. Então, não deixe de buscar, porque Deus quer mostrar muito mais a nós. E o Senhor Jesus, Ele nos diz que no último momento, às vezes a gente se chega e quer buscar, mas não é isso que Ele quer. Porque Ele não quer nos falar, não vos conheço. Então, seja fiel ao Senhor. E Deus nos diz que Ele estará conosco. Está
está conosco. Mas como é possível, como eu disse, estarmos dizendo: Pai, nós te esperamos. Pai, volta logo, se nós não temos intimidade com Ele. Para um relacionamento dar certo, as duas partes precisam, como eu falei, se entregar mesmo. E como se entregar? Nós devemos andar ligados um ao lado do outro, com o mesmo propósito, e não com um pouco os nossos anseios, as nossas vontades, porque também Jesus me mostrou através do eu aceito Jesus como o meu único, suficiente e salvador. Único, então é só Ele, suficiente, nada mais. Se te faltar alguma coisa, nunca vai faltar, porque Ele é suficiente para você. Amém. Ele é suficiente. Salvador, Ele é quem salvará você. Então busque Ele, para que as demais coisas sejam acrescentadas sobre a tua vida. O Senhor diz: vigie, busque, para não manchar as tuas vestes, para que quando eu te buscar, esteja pronto e more junto comigo. Então, que nós mantenhamos a chama do Espírito de Deus, a presença dEle no nosso coração, e que o brilho não se apague. E para isso, como o pastor falou, a gente precisa estar perto dessa mancha, da essência de quem é Jesus. Então, esteja ligado por completo ao Pai, que o seu foco esteja nele, você esteja cada vez mais buscando ao Pai, porque assim você receberá a maior recompensa, a salvação de Deus. Glória a Deus. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. E o Senhor Jesus também me incomodou para me falar algo ao seu coração, e eu quero te pedir que você feche os seus olhos e ligue o seu pensamento a Deus agora. E Ele me disse: filha, fala para a minha igreja que agora já não é mais você, mas é eu com os meus filhos que eu falo. E Ele diz assim: filhos, ouçam, seguem os meus conselhos, pois eu corrijo por querer o bem de vocês. Sei que não é fácil os dias, mas eu sou com vocês. Prossigam e venham a mim, pois nada que o mundo oferece se compara às maravilhas que eu tenho para você. Deixe-me cuidar de você e do seu coração. Deixa eu te ensinar como falar. Deixa eu te ensinar como agir, quando falar e quando não falar, filho. Filho, por onde ir, deixa eu te ensinar por onde não ir também. Deixe eu te guiar. Filho e filha, você sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembre-se da minha palavra, filho. Salmos 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, eu sou o seu Deus. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, como diz na minha palavra. Se em mim confiar, te livrarei do laço do passarinheiro e de qualquer peste perniciosa. Porque eu darei ordem aos meus anjos para que eles estejam guardando a ti em todos os teus caminhos. E é isso que a minha palavra quer dizer. Salmos 91:14 diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei. É a minha boca falando que eu te resgatarei, eu te protegerei, pois você conhece meu nome. Porque a minha noiva me conhece, porque a minha noiva busca ter intimidade comigo. Porque isso, o verdadeiro amor, é a entrega a mim por completo. Então eu resgatarei a minha noiva, eu lhe protegerei, pois conhece o meu nome. Eu prometi a vocês todos, como diz em Salmos 91:15-16, que quando clamares a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com vocês. Eu vou livrá-los e cobri-lo de honra, e principalmente vida longa eu te darei. Então eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração para trazer aos irmãos, amém?